Oi pessoal, eu sou o Felipe Araújo, esse é o meu primeiro vídeo do meu canal no YouTube. E nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre dois livros que eu li e gosto muito do autor, que é o Augusto Cury, gosto muito da editora, que é a Editora Planeta, porque normalmente essa editora faz umas letras bem grandes, eu gosto de vocês. E é desse tamanho de letra que eu gosto, tá? Bom, o primeiro livro é Colecionador de Lágrimas. Esse livro é ótimo, ótimo, super recomendo para todo mundo que gosta de ler. Leia esse livro aqui que você não vai se arrepender. Conta a história do professor Júlio Verne, professor de História, ele dá aula de História numa universidade nos Estados Unidos. O professor Júlio Verne de repente começa a ser perseguido por soldados nazistas. Ô gente, só pra, só pra lembrar aqui, a história é atual, tá? É no século XXI mesmo. É uma coisinha, depois vocês vão entender por que ele está sendo perseguido. O professor Júlio Verne começa a ser perseguido por soldados nazistas e tal. Eles dão tiro pra lá, dão tiro pra cá, tentam matar ele de todas as formas, ele não sabe o que é que tá acontecendo com ele. E a situação só vai piorando. Ele começa a dormir e ter sonhos horríveis com a Segunda Guerra Mundial, por isso que chama o Colecionador de Lágrimas, porque ele acorda no meio da madrugada chorando pra lá. E ele também começa a receber cartas na casa dele pedindo socorro, pedindo ajuda, e essas cartas sempre são datadas da época da Segunda Guerra Mundial. Ele não entende, nem sabe. Ele acha que alguém tá fazendo uma gracinha com ele. Tá, beleza. O casamento dele quase acaba, porque a mulher dele acha que ele tá ficando louco, tá ficando doido da cabeça e ameaça largar ele. E ele também começa a duvidar dele mesmo, acho que ele também tá ficando louco, né? Porque não tem lógica uma coisa dessa acontecer. Até que ele é abordado por uma equipe de cientistas, e esses cientistas trabalham num projeto secreto, e nesse projeto é tipo uma máquina do tempo, onde a pessoa pode viajar para qualquer parte do tempo, no passado, que a pessoa quiser. Eles perguntam a esse professor Júlio Verne, já que ele tá tendo esses pesadelos e tal, se ele não gostaria de entrar nessa máquina do tempo, experimentar essa máquina do tempo, e se desse certo, eles perguntam para ele se ele teria coragem de matar Hitler, para não ter a Segunda Guerra Mundial. Ele topa, e lá, né, já que ele tá achando que tá doido, então vai ficar na mesma. Ele topa aí, e ele é descendente de judeu, esse professor Júlio Verne que é descendente de judeu, então as feições do rosto dele, a fisionomia toda de pessoa judeu. Mas como ele está indo para lá tentando matar Hitler, eles acham melhor vestir nele uma roupinha mais adequada e vestir ele então de comandante da polícia nazista, que é a polícia que trabalhava para Hitler. Então no finalzinho desse livro, ele entra na máquina do tempo e viaja para lá. Nesse livro, Em Busca do Sentido da Vida, é a continuação desse, tá? Não tem escrito dois aqui não, mas é a continuação. Ele vai para lá, ele já amanhece lá, o livro já começa com ele lá na época de Hitler. E ele conhece um casal de idosos. Esse casal de idosos tinha um filho jovem que tinha problema de cabeça. Tinha dois filhos mais novos, um menininho e uma menininha. Então o professor Júlio Verne descobre que esse menininho e essa menininha eram os personagens que mandava para ele a carta, né, lá no futuro, mas nem os meninos sabem explicar como é que é, mas depois Hitler, perdão gente, depois o professor Júlio Verne acaba descobrindo o que aconteceu, beleza. O professor Júlio Verne vai preso, apanha, e apanha, e apanha, e apanha. O povo tenta matar ele de tudo quanto é jeito e ele não consegue chegar lá para matar Hitler. E ele também, ele aceitou ir matar Hitler como condição. Ele falou que só mataria Hitler se Hitler já tivesse, por exemplo, tivesse pertinho de pegar o poder, que ele já estaria ruim. Porque ele acha, como ele é professor, ele diz, aliás, que se ele pegar Hitler numa idade mais jovem, ele vai ensinar Hitler a mudar a personalidade dele, que ele acha que tudo nesse mundo é a educação que move. Então, tá. E a máquina do tempo só funciona se a pessoa que estiver usando, por exemplo, o professor Júlio Verne, ele tinha que estar com a mente bem ligada, ele tinha que conhecer muitos lugares lá, para ele poder viajar para aquele lugar, porque se na hora que ele entrasse na máquina, a cabeça dele pensasse em período diferente da história, ele ia para o outro período e não ia para onde ele queria. Então ele passa o livro todo indo e voltando para lá, indo e voltando, e ele só vai para o lugar errado. Até que um dia ele vai para lá, ele é preso, e ele é preso numa cadeia, e nessa cadeia estava preso Hitler. Hitler foi acusado não sei de que lá e foi preso também para essa mesma cadeia. Só que Hitler sai e Júlio Verne fica preso.
Eles levam o Júlio Verne como se quisesse matar ele. E lá nessa hora ele é salvo por um soldado nazista. Ele não sabe quem é, primeiro plano, né? Porque ele fica indo e voltando da máquina, então ele aparece em momentos diferentes da história. Ele não sabe quem é, mas ele é chamado por esse guarda e ele entra no carro, mas um tanto de gente, e eles acabam fugindo. E o Júlio Verne acaba descobrindo que o soldado que tirou ele era o filho doido, né, mais ou menos, do casal que ele apareceu a primeira vez. Ele vai pra lá, consegue fugir, apanha demais, acha que vai morrer, acha que não vai conseguir mais, até que na última tentativa dá certo, ele consegue chegar na época certa. Pega Hitler bem pequenininho quando tava na escolinha ainda, mas eu não vou falar o final do livro pra vocês, tá? Porque não quero fazer spoiler, porque se eu falar a história toda vocês não vão querer ler o livro. E vale a pena de verdade. Ele chega lá e topa com Hitler pequenininho. Agora, se ele mata Hitler, ou se ele educa Hitler, ou se funciona, vocês vão ter que ler o livro, tá bom? Leiam um livro. Quem for fazer concurso público, leia esse livro, que ele ensina história de verdade. Quem for fazer vestibular, leia esse livro. Tudo que eu sei de Segunda Guerra Mundial aprendi com esses dois livros, tá? E é isso. Aguardem aí que daqui a uns dias tem mais vídeos, tá bom? Obrigado.